Queridos, daremos início hoje à nossa nova série de palavras. O tema dessa série é a cela. Repete para a pessoa que está ao seu lado, fala aí com ela. Você está preso em alguma coisa? Então, durante os meses de julho e agosto, nós estaremos ministrando essa temática. E todas as ministrações são cartas voltadas para pessoas que estão presas, mas não sabem que estão presas. E essa ministração de hoje vai ser o ponto de partida de tudo aquilo que nós vamos construir nas próximas 8 semanas, 9 sábados. Portanto, você é nosso convidado não somente para hoje, mas durante os próximos sábados, durante julho e agosto, não somente vir, mas trazer alguém. Não sei se você percebeu, mas há uma cadeira vazia perto de você. Então põe a mão nessa cadeira e declara aí que em nome de Jesus, próximo sábado vem um convidado teu, alguém da tua família, alguém precisa ouvir o Evangelho. Você conhece alguém que precisa de Jesus. Essa cadeira está aí para essa pessoa, amém ou não? Glória a Deus. E enquanto o louvor ministrava, e esse tema, estudando em casa, lendo a respeito, pensando a respeito, eu lembrei de uma passagem em 2 Timóteo, no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, problema de vocês, se vira aí agora, onde o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, porque quase tudo que nós lemos no Novo Testamento, não sei se você sabe, mas quase tudo aquilo que nós lemos no Novo Testamento, dos 27 livros, foi escrito por alguém que estava preso. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, Paulo diz a Timóteo assim: não se envergonhe de mim que estou preso, por conta do Evangelho. E também não se envergonhe de pregar o Evangelho, só porque eu, seu líder, seu pastor, estou preso. Portanto, é interessante que um homem que estava preso fisicamente estava livre dentro de si. Mas alguém que estava livre do lado de fora estava preso por dentro. E essa é a realidade da nossa geração. Nós temos inúmeras pessoas frequentando as igrejas que estão livres por fora, mas estão presas por dentro. Portanto, a minha primeira pergunta para te fazer hoje à noite é: em que você está preso? O que tem sido motivo de vergonha para que você viva verdadeiramente o Evangelho? Timóteo tinha medo, Timóteo estava desanimado porque a perseguição prendeu Paulo, porque a perseguição estava fechando as igrejas, porque a perseguição estava afastando as pessoas de Jesus, as pessoas deixaram de seguir a Jesus, porque seguir a Jesus era um problema social muito grande. Então as pessoas tinham vergonha de dizer eu sou crente, as pessoas tinham vergonha de ir à igreja. Por quê? Porque era motivo de perseguição. Então o que tem nos prendido, o que tem nos impedido de servir ao Senhor verdadeiramente? É o medo, é o desânimo, é a mentira, é a pornografia, é a preguiça, são as rotinas, são as nossas prioridades. O que tem nos impedido de verdadeiramente servirmos ao Senhor? Enquanto o louvor tocava, eu estava sendo muito ministrado por Deus e pensando, e lembrei de um sonho que eu tive há um mês atrás. Porque de vez em quando eu faço umas orações malucas. E em uma dessas orações eu falei assim para Deus: Deus, como, isso é muito importante, como o Senhor me enxerga? O que o Senhor vê quando olha para mim? De que forma o mundo espiritual está me vendo? De que forma o mundo espiritual está me enxergando? O que o Senhor vê quando o Senhor olha para mim? E essa foi a minha oração. Então eu estava no meu momento devocional, adorando, orando, e tudo bem. Fui dormir, e de madrugada eu tive um sonho. E no sonho, eu me via cercado em um muro, em um descampado. Um muro atrás de mim, e na minha frente tinha muito lixo. E eu olhava para aquela situação, eu não estava no meio do lixo, mas ele estava na minha frente. E por trás tinha um muro muito grande. Então eu falava, ok, eu preciso sair do meio do lixo. E no momento que eu ia tentar ver o melhor caminho para sair do meio do lixo, eu percebi que havia uma serpente muito grande no meio do lixo. E aquela serpente estava ali para me manter preso no lixo. Então, eu acordei, meu irmão, desesperado. Porque eu falei, meu Deus. E na hora eu tive um entendimento. Exatamente assim que você está. Você está preso no lixo e Satanás tem te tentado manter nesse meio.
o lixo representa o pecado. E o papel do inimigo, o papel de Satanás é te manter preso no lixo. Para trás não tinha como sair. Então foi o meu momento de intercessão, foi o meu momento de arrependimento, foi o meu momento de dizer assim, Deus, aonde está a brecha? Aonde estão as falhas? Em que eu estou preso? Eu preciso sair desse meio. E no momento que você alcança um lugar de maturidade em Deus, Deus é mais sinistro com você. Sabe o filho quando é muito pequeno e o pai passa a mão, o filho derruba o prato de comida e está tudo bem, e o filho comete algum erro e está tudo bem, porque o filho é criança ainda, tem 4, 5, 6 anos, e o pai tolera o erro da criança. Mas quando você alcança um lugar de maturidade, o menor erro já precisa de repreensão imediata, porque a maturidade não te permite mais ficar preso no erro. Então, à medida que você crescer em Deus, a coisa vai apertar para o teu lado. À medida que você amadurecer, Deus vai te chamar a atenção de forma mais profunda. Deus não vai trabalhar com você enquanto você estiver preso no lixo. Saia. Saia do meio do lixo, saia dessa prisão em que você está preso. No vídeo que nós acabamos de ver, o rapaz acordou preso em uma cela. Essa tem sido a nossa condição espiritual durante muito tempo. Nós, de repente, em algum momento, o Espírito Santo vai te dar discernimento. Teus olhos vão abrir, você vai se ver preso em uma cela. O nome dessa prisão é pecado, meu irmão. São os pecados de estimação. São os vícios que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida com Deus e nós conseguimos equilibrar o jogo. Nós lidamos muito bem com o pecado de segunda a sexta, mas sábado me santifico, venho para a igreja e está tudo bem. Não está. Não está, porque a melhor parte do culto é quando ele acaba. É quando você entra no seu quarto e você fecha a porta e a presença de Deus está lá. Essa é a melhor parte do culto. Você está perdendo o melhor da festa, porque você ainda está preso nos teus pecados de estimação. A melhor parte da festa é o final, queridos. A melhor parte da festa é quando você entra e você adora e você sente a presença de Deus e Deus fala com você, quando você abre a Bíblia e tem resposta de Deus, tem vida de Deus ali. É quando você chega perto de alguém no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e você não resiste, você fala do amor de Deus para essa pessoa, você prega o Evangelho para essa pessoa, você de boca fechada prega o Evangelho. Essa é a melhor parte da festa, essa é a melhor parte de servir a Jesus, é quando a sua vida não está presa no pecado, quando você consegue viver verdadeiramente livre por dentro. Assim como o apóstolo Paulo estava. Paulo estava preso por fora, mas estava livre por dentro. Timóteo, ao contrário, estava livre por fora, mas preso ao desânimo pelo lado de dentro. Preso ao medo pelo lado de dentro. Então, ao longo da minha vida com Deus, eu tenho visto muitas pessoas permanecerem presas no lugar da ofensa, permanecerem presas no lugar da pornografia, permanecerem presas na mentira, permanecerem presas aonde? Diga a si mesmo, aí dentro. Permanecendo presas, queridos, negociando a sua vida com Deus, pelas prisões que o pecado te colocou. Então, meu convite para você, não só na noite de hoje, mas durante toda essa série de palavras de julho e agosto é: saia dessa prisão. Abra, permita que o Espírito Santo, ele abra o seu entendimento. Permita que o Espírito Santo abra os teus olhos e te convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o que nós ouviremos nas próximas semanas é o Evangelho. O que nós ouviremos nas próximas semanas é suficiente para nos tirar as algemas que até hoje nos prendem. Portanto, permita durante as próximas semanas que o desânimo não te pare, que os problemas e as circunstâncias da semana não te paralisem. Pare de negociar em nome de Jesus com a preguiça. Deus, o Senhor sabe que eu estou muito cansado hoje, então eu não vou ler minha Bíblia, porque eu trabalhei demais. Pare de negociar com a sua carne. Deus quer falar com você. E a melhor forma de Deus falar com você é quando você abre a sua Bíblia e permite que o Espírito Santo ministre ao seu coração aquilo que Ele quiser. Então, em primeiro lugar, Deus sempre fala pela palavra.
Depois Ele fala com você enquanto você ora. Depois Ele fala com você enquanto você adora. Enquanto você medita no que você leu. Enquanto você medita na palavra que está sendo ministrada, o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Essa é a melhor parte de servir a Jesus. É a certeza e a convicção da presença dEle em nós. A certeza e a convicção da presença dEle dentro de você. E principalmente o resultado dessa presença, que é a certeza da vida eterna. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Olha aqui para mim, é de repente. Nós não sabemos quando vai chegar a nossa senha e nós seremos chamados para a eternidade. É de repente. Viver nessa terra, tendo certeza da sua salvação, é incrível, meu irmão. É incrível. Eu poderia passar a noite toda contando testemunho de amigos e familiares que foi assim, ó. Por acidente de carro, acidente de moto ou uma doença que descobriu num dia, foi para a glória no outro. Você, com certeza, se eu entregasse o microfone aqui, no mínimo 50 pessoas saberiam de alguém que foi do dia para a noite. Viver livre do lado de dentro é viver com a certeza da salvação e da vida eterna. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Bíblia de papel, ou então abra aí seu telemóvel. Pega uma caneta se você tiver. Colossenses 1. Eu vou ler a partir do verso 9. Vamos lá. Colossenses 1, a partir do verso 9, diz assim: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Verso 11. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de... Ai, meu Deus, tem crente lendo não. Que sejam cheios de... Qual a marca de um areneiro? Ser cheio de alegria. Verso 12. Verso 12. Vai sair. Verso 12. Está aqui. E sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Próxima. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Verso 14. Que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos... 15. O Filho é... Agora preste atenção nessa parte. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo, é superior sobre toda a... Isso, boa. Vamos parar no verso 15. Nós ainda vamos ler pelo menos mais uns 7 versículos, mas eu queria começar a explicar a partir daqui. Tudo aquilo que nós lemos é incrível, dá para pregar 3 dias. Mas atenção ao verso 15. O Filho é a imagem do Deus invisível, ele é supremo, ele é superior a toda a criação. Melhor, Tiago, vamos para o 16 também. Dá o 16 aqui, que é a mesma coisa. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, algo fantástico nisso que nós acabamos de ler. Por um motivo muito simples. A igreja da cidade de Colosso, as pessoas estavam se convertendo, mas elas vinham da idolatria. E aquele povo cresceu acostumado, os seus pais, os seus avós e assim por diante, acostumados a adorar as coisas do universo. Então eles adoravam a lua, o sol, as estrelas, cada um desses seres, cada uma dessas coisas criadas, era um Deus para eles. Então eles sacrificavam, eles adoravam as coisas criadas por Deus. É por isso que Paulo, nesse texto, ele já começa dizendo: Cristo é superior a todas as coisas que foram criadas. Então,
Paulo ele enfatiza todas as coisas que foram criadas no céu e isso. E nesse momento, quando nós lemos esse texto, ele combina perfeitamente com Gênesis capítulo 1, verso 1. Isso é fantástico. Se você puder anotar isso que eu vou te dizer agora, isso é extraordinário. E ele também aponta para João capítulo 1, verso 1. Eu ouvi o pastor Wesley falar sobre isso, eu ouvi o bispo Robson falar sobre isso. Porque é o seguinte, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, do verso 1, a palavra de Deus diz assim, que no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, há uma linha filosófica e teológica que aponta aqui. A teoria da relatividade de Einstein explica Gênesis 1:1. Porque, segundo a teoria da relatividade, quando o universo veio a existir, imediatamente, três coisas surgiram: o tempo, o espaço e a matéria. Então, quando nós lemos Gênesis 1:1, que diz assim, no princípio, tempo, Deus criou o céu, espaço e a terra, matéria. Aquilo que a ciência demorou 4.000 anos para entender, está no primeiro versículo da Bíblia. O tempo, o espaço e a matéria vieram a existir a partir da palavra de Deus. Todos os elementos que nós vemos no universo vieram a existir a partir do momento que Deus abriu sua boca e falou. Agora vamos ler João 1:1, que diz, Shazam. No princípio, João começa da mesma forma como Moisés começa Gênesis, João começa o seu livro. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso. O que Paulo está explicando em Colossenses capítulo 1, o que Moisés está dizendo no início, o que João está dizendo, é todos eles a mesma coisa. Deus tem um universo na palma de sua mão. O controle de todas as coisas, o equilíbrio de todas as coisas. Quem posicionou a Terra na distância certa do Sol para que existisse vida aqui? Quem colocou a Lua no seu devido lugar? Quem colocou cada estrela no seu devido lugar no universo? Deu nome a cada uma delas e as chama até a sua presença é o próprio Deus. A Bíblia diz filosoficamente que Deus sustenta o universo na palma de sua mão. Deus é maior do que todas as coisas criadas. E é exatamente isso que Paulo diz em Colossenses 1:15. Ele é superior, Cristo é superior a todas as coisas criadas em todo o universo. O tempo, o espaço e a matéria, tudo que veio a existir a partir do início do universo foram criados pela palavra do próprio Deus. E Ele criou e equilibrou e posicionou todas as coisas no seu devido lugar. Então, é muita insensatez, vamos usar uma palavra bonita, da nossa parte achar que nós somos o centro da vontade de Deus. Não, não somos, queridos. Cristo é o centro de todas as coisas criadas. Então Deus não está suplicando a sua atenção. Deus não está suplicando a sua adoração. Deus não está suplicando, por favor, que o Arthur faça uma boa oração hoje para que a minha presença desça na hora da palavra. Não, queridos. Nós não oramos, nós não adoramos porque Ele precisa. Nós oramos e adoramos porque nós precisamos. Ele já é o centro. Ele já é suficiente em si mesmo. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos abrir essa Bíblia e ler. Deixa eu te dizer uma coisa. Na eternidade não vai ter Bíblia. Você só tem uma vida para conhecer o que está escrito aqui. Na eternidade ninguém vai orar, sabia disso? Não tem um versículo na Bíblia falando que nós vamos orar na eternidade. Orar é para a terra. Ler essa palavra é para a terra. A interpretação do texto que o Espírito Santo vai te dar é para a terra, queridos. No céu nem vai ter isso, que nós o veremos de fato como Ele é. Então quem precisa adorar é você, querido. Então na hora do louvor, em nome de Jesus, adore. Então na hora da palavra, em nome de Jesus, preste atenção. Então na hora que nós dissermos, vamos orar, ore. Não baixe a cabeça e fique pensando no lanche. Ore. Ore de verdade. Você só tem uma vida para orar. Ore, meu irmão. Adore. Você é quem precisa. Todas as decisões, as principais decisões difíceis da minha vida, por exemplo, sair do Brasil e vir para Portugal, foi decidido num domingo à tarde, Bíblia aberta, joelho no chão. Falei, Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta. Vou ou não? E se eu for sair do Brasil, para onde? E a resposta de Deus foi claríssima. Um mês depois eu estava chegando em Portugal.
direção de Deus. E é até interessante, porque quando eu cheguei em Portugal, as primeiras pessoas que me conheciam no trabalho, aqui na igreja, todos perguntavam: ah, pois é mais um brasileiro que veio buscar uma vida melhor. Não é isso? As coisas estavam difíceis no Brasil? Não, não, queridos, as coisas ficaram difíceis quando eu cheguei aqui. Lá era muito confortável. Então foi muito difícil. Já tinha equipe, já era líder de célula, já trabalhava na igreja, já pregava, estava trabalhando, tinha uma excelente casa, tudo estava perfeito. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada. 400 euros por mês de salário eu ganhava na altura. Por mês, 400 euros. Era tudo que tinha para viver. Eu não morava em nenhum quarto, eu dividia um quarto, eu alugava cama dentro do quarto. Era a vida. Então as coisas ficaram difíceis quando eu cheguei. Glória a Deus, já passou esse tempo difícil. Glória a Deus por isso. Mas quando eu cheguei, foi ali que ficou difícil. Então, mas por que eu vim? Uma direção clara de Deus em um momento de adoração, em um momento de oração. Tome as suas decisões depois de orar. Não ore depois que você tomou a decisão e deu ruim. Ore antes de tomar a decisão. Espere a direção de Deus antes de tomar a decisão. Aonde eu vou trabalhar, Deus? Qual a faculdade que eu vou fazer? Eu sempre disse isso. Pergunte ao Senhor qual a faculdade que o Senhor quer que eu faça. Qual o curso que o Senhor quer que eu faça. Já contei aqui algumas vezes, pastor Davi foi servir ele trabalha como bombeiro, paramédico na Alemanha. Então, em vários momentos ali, ele foi fazer socorro na autoestrada em acidentes de carro. Imagina, ele já contou que chegou no carro, que tinha batido, capotado, 2 mortos, 3 vivos em estado gravíssimos entre a vida e a morte, para tirar do carro, um tirar o corpo e o outro tirar para a ambulância. Imagina um trabalho como esse. Então ali a pessoa entre a vida e a morte, ele tem 1, 2 minutos enquanto faz o socorro para pregar o evangelho para a pessoa, para orar pela pessoa. Isso não é um trabalho, isso é um chamado. A pessoa pode ir ali no seu último suspiro de vida entregar a sua vida a Jesus, porque tem um homem de Deus trabalhando naquele ambiente. Então você trabalha numa cozinha, trabalhe para a glória de Deus. Você trabalha como engenheiro, trabalhe para a glória de Deus. Você é médico, trabalhe para a glória de Deus. Você é barbeiro, seja lá o que você for, trabalhe para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja conhecido aonde você estiver. No Brasil, glória a Deus, é um forte aplauso ao Senhor. Na minha antiga igreja no Brasil, um tatuador se converteu e foi muito louco. Porque ele tinha um estúdio de tatuagem, ele morava dentro do estúdio. E aquele estúdio virou a nossa segunda igreja. Nós temos uma igreja muito grande, mas todos os jovens durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, o estúdio dele de tatuagem virou o lugar de célula da igreja. Todo mundo ia para lá, como na barbearia do Vitor. Então, esse estúdio de tatuagem, que antes era só um lugar para as pessoas chegarem lá, fazerem um desenho e irem embora, se tornou um lugar de salvação, meu irmão. Eu lembro de ir fazer várias células dentro do estúdio de tatuagem e era irado. Era incrível, meu irmão, porque alguém decidiu fazer do seu trabalho um lugar para a glória de Deus estar. Porque alguém decidiu fazer da sua faculdade o lugar da glória de Deus estar. Porque alguém decidiu fazer da sua escola o lugar da glória de Deus estar. Então Cristo é o centro do universo, portanto, Ele deve ser o centro da nossa existência. Ele deve ser o motivo. Vamos para o próximo verso. Paramos no 16, vamos para o 17. Verso 17, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitaram dos mortos. Esse verso 18 é interessante porque Paulo ele começa dizendo que Jesus é maior do que todo o universo, do que todas as coisas criadas, mas ao mesmo tempo ele se esvazia de si mesmo, de toda essa glória, e ele se torna o cabeça da igreja. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos aqui surgiu na mente de Deus. Isso é muito importante. Aquilo que nós vivenciamos hoje como igreja, aquilo que você vivencia na sua célula, no seu discipulado, antes de todas as coisas, surgiu na mente de Deus. O Criador de todo o universo, que é maior do que todas as coisas, Ele é o cabeça, Ele é a mente por trás daquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos no discipulado, sabe? Quem participa de discipulado? Faz assim para mim com a mão. Glória a Deus. Aquilo que você faz no seu discipulado, que é continuar aquilo que Cristo começou a fazer, isso é o evangelho. Puro
e simples. Então, aquilo que nós fazemos hoje como igreja, adorar, dizimar, ofertar, pregar, fazer apelo, fazer vigília, fazer evangelismo, fazer discipulado, isso nasceu, antes de tudo, no cabeça da igreja, na mente dele, na mente de Deus. Verso 19. Portanto, ele é o primeiro em tudo, verso 19, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no seu Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na... Isso. Por que Paulo disse isso no verso 20? Por que Paulo disse que por meio do sacrifício do Filho, Deus reconciliou consigo? Vamos lá, verso 20. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Como vocês sabem, o primeiro casal da terra foi Adão e Eva. E a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, sim ou não? Sim. E no momento que Adão e Eva pecaram, todo o projeto do Éden vai por água abaixo. E naquele momento Deus entra no jardim e Deus ele vem com o seu juízo. E Deus ele amaldiçoa a serpente, que é o diabo, e fala assim, olha, a partir de hoje você vai comer pó. Você vai rastejar sobre o chão, a sua barriga vai passar pelo chão e você vai comer poeira. Mas na hora de julgar Adão e Eva, na hora de condenar, na hora da ira de Deus ser derramada sobre Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus ele olha para Adão e Eva e diz assim, por causa do seu pecado, a terra será amaldiçoada. A partir de hoje produzirá espinhos e abrolhos. Então toda a ira de Deus que deveria ter recaído sobre Adão e Eva, recaíram sobre Jesus na cruz. A ira de Deus, Deus conteve a sua ira por mais de 2000 anos, até que Jesus viesse. E a ira de Deus recaiu sobre Jesus na cruz. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas da criação, tanto nos céus como na terra. Verso 21. Isso inclui vocês, isso inclui o Arena Jovem, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Meu Deus! Separados de Deus pela forma como pensamos e pela forma como nos comportamos. Paulo diz, o que nos separará do amor de Deus? A morte, a vida, anjos, demônios, nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus, com uma exceção, a forma como pensamos e a forma como nos comportamos. Ou seja, nada de fora pode nos separar do amor de Deus, mas tudo aqui dentro pode te separar do amor de Deus. A forma como nós pensamos, a intenção do nosso coração, a forma como nós nos comportamos, aquilo que está passando na nossa mente, no nosso dia a dia, e a forma como eu e você nos comportamos quando o culto acaba, tudo isso faz a diferença. É somente isso que pode nos separar do amor de Deus. Isso é muito sério. E o juízo de Deus que deveria recair sobre nós no momento que nós pecamos, recaiu sobre Jesus na cruz. E foi por meio do seu sacrifício na cruz que o Pai abriu as portas, que o véu foi rasgado. Nós temos de novo acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso. Verso 22. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Meu Deus do céu, aleluia. Já pude ir para casa, sinceramente, 23. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. 24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus por esse texto. Obrigado, Jesus, por teu sacrifício na cruz. Queridos, eu quero caminhar para a conclusão da mensagem. Tive uma ideia.
Jesus disse em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Só se ceia na mesa. Todo o coração do homem, ele tem um trono. Quem está sentado no trono do seu coração? Quem ainda está governando? E eu vou concluir a mensagem apontando para o início dela. O que está aqui sentado ainda até hoje? O que te prende ainda até hoje? Porque o trono, o governo do teu coração só poderia ter um dono, que é Jesus. Mas até hoje, queridos, ofensa, mentira, inveja, pornografia, sei lá. Diga você. O que está ocupando esse lugar que pertence somente a Cristo? Eu sei que parece clichê dizer isso, mas você não precisa da aceitação de todas as pessoas. Você precisa ser aceito por Deus. Você não precisa ter uma reputação. Não. Você precisa ter reputação no céu. A sua confiança, o seu equilíbrio, como Paulo disse, não pode estar no dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 21 diz: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Ali estará o seu. Isso. No mesmo texto, Jesus ele começa dizendo assim: olha, certo homem, ele encontrou um tesouro. Põe aí, Mateus 6, põe o 19, amigo. Põe o verso 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e o ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Verso 20. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Verso 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O papel do crente é que o seu coração não esteja nas coisas terrenas, é que o seu coração esteja nas coisas do céu, é que o seu coração não esteja nas coisas materiais que o mundo pode te oferecer, mas que o seu coração e os seus olhos estejam na eternidade. Nada que esse mundo te oferece, queridos, pode suprir o espaço que existe no seu coração, que é do tamanho de Deus. Não adianta que você pode ter 50 mil, 100 mil na conta, não satisfaz. Te garanto isso, não satisfaz. Verdadeiramente o homem só é suprido, queridos, pela presença de Deus. Quantos famosos, quantos testemunhos eu já ouvi, já conheci gente muito rica, milionária que se converteu, diz assim: cara, só dor de cabeça. Dinheiro só me trouxe dor de cabeça. Não é que dinheiro seja pecado, não é, querido. Você pode ter dinheiro, está tudo bem. Agora o teu coração não pode estar no dinheiro. E como alguém certa vez disse, e muito bem, o crente pode ter dinheiro, é o dinheiro que não pode ter o crente. Você pode ter uma boa condição financeira, mas o seu coração não pode estar nela. Você pode ter um excelente emprego, uma excelente empresa, 100 colaboradores trabalhando junto com você. Glória a Deus por isso. Você vai ser bênção na vida de 100 famílias. Mas o seu coração e a sua confiança não pode estar naquilo que é passageiro. O teu coração, o trono do teu coração precisa ser de Jesus. Não é na fama, não é nos likes, é em Cristo. O centro do universo, de todas as coisas criadas, é Ele, mas não tem sido do nosso coração. Mas não tem sido do seu coração. Todas as coisas foram criadas por meio dele, inclusive eu e você. E ainda assim, nós colocamos inúmeras coisas no lugar dele, no centro da nossa existência. Essa cadeira aqui representa um trono. Permita que Cristo sente-se no trono do seu coração hoje à noite. O lugar dele é no trono, queridos. Ele não ficará do lado de fora. Se ele não for o primeiro na sua vida, com certeza ele não quer ser o segundo. Isaías capítulo 6, um dos textos mais fortes das Escrituras. Isaías 6:6, coloca aí, amigo. Perdão, põe o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Vou ler de novo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime.
O lugar dele é no trono. Apocalipse, se você ler Apocalipse o tempo todo, todas as vezes que João vê Jesus, todas as vezes que João viu a Deus, ele estava sentado em um alto e sublime trono. Tem um trono no seu coração. A pergunta é: quem está sentado nele? Quem está sentado? É você mesmo? Quem está sentado, querido? A mensagem de hoje à noite é essa. Tire quem está sentado. Seja quem for. Tua namorada, teu namorado. Os problemas. Tem pessoas que idolatram problemas. Não conseguem viver sem um trem para resolver. Apaixonados em contar para os outros que estão passando por dificuldade e tribulação. Tem gente que não consegue viver sem arrumar uma treta com alguém. Tem gente que não consegue viver sem falar mal de alguém. Tem gente que não consegue viver sem gastar mais do que ganha. A sua vida, está gastando a sua vida com quem? Quem está no governo das tuas ações, dos teus pensamentos, da tua forma de pensar e do teu comportamento? Tire isso do trono e permita que Cristo se sente nele. Hoje à noite. Toda a construção dessa série de palavras tem esse momento como o ponto de partida. O louvor vai subir para parecer que está acabando. Enquanto nós adoramos, eu quero te convidar para entrar em um lugar de quebrantamento. Um lugar de guerra. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, que vão ser 30 segundos aqui na frente do altar, que vão de fato fazer a diferença na sua vida para sempre. Mas começa agora. O primeiro passo é agora, nesse exato momento. Para depois disso, você sair daqui e praticar aquilo que você colocou no altar. E continuar exercendo em fé aquilo que você começou a fazer nesse altar. A Bíblia chama qualquer coisa que ocupar, olha aqui para mim. A Bíblia diz que qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, isso se chama idolatria. Arthur, definição bíblica de idolatria: algo que ocupa o lugar de Deus em seu coração. Isso é idolatria. Há um ídolo sentado em alguns corações. Vai depender de ti hoje tirar esse ídolo para que Jesus se sente. Observação, muito importante: não é Deus quem tira o ídolo, é você. O Espírito Santo vai colaborar com você para tirar esse ídolo daí. Mas quem tira é você. E quando o trono está vazio, aí você diz: Senhor, se sente, Ele é seu. Amigo, pode tirar aqui. A cadeira fica. Pode tirar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor sabe que o louvor, a gente não pode conduzir esse momento. Nós precisamos de Ti, Deus. Se o Senhor não vier, tudo aquilo que foi feito até agora, o Senhor será em vão. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor comece a conduzir esse momento, a ministrar cada coração, Deus. Espírito Santo, nos leve a esse lugar de entendimento. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Deus. Nos permita olhar para dentro, Senhor, nesse momento. Nos permita olhar para o nosso coração.
Deus nos dê uma visão clara de quem está sentado no trono do nosso coração. Nós queremos ser livres dessas prisões hoje à noite.